Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei e nossa videoaula de hoje é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bora estudar, galera! Pessoal, nunca é demais lembrar que a nossa videoaula está embasada no livro didático, viu? Pega lá o seu livro, na página 214, e lá a gente vai ver que essa palavra trigonometria, ela vem do grego. Trigonon, triângulo, e metron, medida. Então, trigonometria nada mais é do que medir triângulo. É isso mesmo, a gente vai estudar aí as medidas dos ângulos, as medidas dos lados dos triângulos. E para contextualizar este estudo dos triângulos, vamos partir aqui desse tema, né, que é a acessibilidade, a inclinação de uma rampa. É um tema bem atual aí. Lembrando que as rampas aí constituem uma alternativa interessante aí às escadas, né, para favorecer aí o pessoal que tem mobilidade reduzida, né, pessoa com deficiência, pessoa idosa, obesa, gestante. Então é um tema interessante para a gente estudar aí os triângulos. E aí vamos relembrar uns elementos aqui que aparecem quando a gente está estudando uma rampa. Um elemento interessante aqui da gente relembrar é o desnível, né? O que é o desnível? É aquela linha vertical ali, né? Que nos dá a distância aqui do nível inferior até o nível superior. Essa medida aqui a gente chama de desnível, a diferença entre o nível inferior e o nível superior. E um outro segmento importante é esse aqui, o comprimento horizontal da rampa, porque com estes dois segmentos, as medidas desses dois segmentos, a gente calcula então a declividade da rampa. A gente vai ver quantos por cento aí de inclinação essa rampa tem, calculando essa razão aqui, ó. A medida do desnível dividido pela medida do comprimento horizontal, que a gente também pode estar chamando aí de deslocamento vertical, né? Está na vertical, é óbvio. Deslocamento horizontal é a razão entre o desnível e o comprimento da rampa, comprimento horizontal da rampa, que me dá a declividade. Razão nos leva então agora às famosas razões trigonométricas, viu, galera? Vamos falar das razões trigonométricas a partir dessa situação problema aqui, ó. Olha essa rampa de 16 metros de comprimento horizontal aqui, por 80 centímetros de desnível. Se eu quero calcular a declividade, né? O que a gente faz? Pega lá os 80 centímetros do desnível e divide pelos 16 metros aí do comprimento horizontal. Só que aqui tem um probleminha, hein? A gente não pode estar dividindo aqui, né, este centímetro por metro. Para isso, então, não dá problema. A gente ou transforma o centímetro para metro, e aí para quem se esqueceu como é que transforma, vamos relembrar aqui, hein? Para transformar centímetro para metro, basta que você pegue a medida aí e divida por 100. Não é isso? Divide por 100 e 80 vai dar 0,80. E aí a gente já teria aqui uma razão que dá para ser efetuada. Ou então, a gente também pode transformar os metros em centímetros. E aí, como que eu transformo metro para centímetro? Vamos registrar aqui. É só multiplicar por 100. Por isso que deu aqui os 1.600, né? E aí a gente teria, então, 80 centímetros por 1.600 centímetros. Uma razão também, talvez, até mais simples de ser efetuada. Porque eu posso vir aqui, ó, cancelar já de cara esse zero aqui com esse zero aqui. Posso também dividir tanto o numerador quanto o denominador aqui por 8. Se eu dividir lá em cima por 8, eu vou achar quanto? 1. Se eu dividir embaixo por 8, eu vou achar 20. E aqui já encontramos uma fração irredutível que me dá aqui a declividade da rampa. Posso falar que a declividade é de 1/20? Posso, mas o mais comum é dividir aí esse 1 por 20. Aí vamos pensar, né, R$1 dividido para 20 pessoas, se eu estivesse falando de dinheiro, para facilitar aqui a nossa conta, daria 0,05, daria 5 centavos para cada um, né? Mas eu estou falando aqui de medida, hein, galera? Eu peguei 1 por 20, deu 5 centésimos essa razão. A
declividade da rampa é de 5 centésimos, melhor ainda, vamos chamar esses 5 centésimos de 5 por 100, 5%. Olha aí o que é então a declividade de uma rampa, galera. Declividade de uma rampa é a razão entre o desnível e o comprimento horizontal dela, que no caso aqui, quando a gente encontra a resposta final, converte o decimal para porcentagem e descobrimos que essa rampa tem uma declividade de 5%. Em algumas regiões, por exemplo, a gente tem lá uma rampa acessível, seria uma rampa de 8%. Está aí uma inclinação interessante, aí, uma inclinação boa, uma inclinação que favorece aí a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. Beleza? É isso. Bom, entendido então como que se calcula a declividade aí, vamos retornar na nossa rampa original aqui e destacar alguns elementos nela, né? Renomear alguns elementos dela também. E vamos começar aqui, ó, com este ângulo θ, né? Isso aqui é uma letra grega que a gente chama de θ. Vamos destacar ele aqui, é o ângulo formado entre o comprimento horizontal e o percurso da rampa. E vamos também substituir agora estes nomes comprimento horizontal, desnível, pelos nomes originais dos lados de um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, a gente lembra que o lado maior dele é chamado de hipotenusa e os outros dois de cateto. Só que aqui, neste triângulo retângulo, a gente vai especificar que esse cateto da vertical é chamado de cateto oposto a θ. É o cateto que está se opondo ao ângulo ali, está de frente para o ângulo. E este cateto a gente chamará de cateto adjacente a θ, adjacente porque é o vizinho, é o que está ali nas adjacências do ângulo, ali na vizinhança do ângulo. Beleza? Cateto e cateto, para diferenciar, um é oposto e o outro é adjacente. E aí, a gente finalmente define a primeira razão trigonométrica a partir disso daqui. Mas, na verdade, é o mesmo cálculo da declividade, galera. Para você calcular essa razão trigonométrica chamada tangente de um ângulo agudo, basta você calcular a razão da medida do cateto oposto ao ângulo que foi dado pela medida do cateto adjacente ao ângulo que foi dado. Tá vendo só? O cateto oposto, que era o desnível, continua lá em cima. O cateto adjacente, que era o comprimento horizontal, continua aqui embaixo. Então, o cálculo de tangente é o mesmo cálculo de declividade. A gente só está aqui mudando os nomes. Então, tangente é a nossa primeira razão trigonométrica importante aí. Cálculo parecidíssimo não, né? Igual, exatamente igual ao cálculo da declividade. E aí, a gente vai fazer o seguinte aqui agora. Relembrar então deste elemento importante aqui do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. E aí, montando razões com esses catetos opostos, o oposto e o adjacente aqui e a hipotenusa, a gente cria mais duas razões trigonométricas. A razão seno e a razão cosseno. Como assim, professor? O que é o seno? Galera, o seno também é uma razão onde você pega lá a medida do cateto oposto e divide pela medida da hipotenusa. Você pega aqui o que a gente chamava de desnível e divide pelo percurso da rampa. Mas não vamos chamar de desnível, não vamos chamar de percurso da rampa. A gente vai chamar de cateto oposto e vai chamar de hipotenusa, beleza? E o cosseno nada mais é do que dividir. Lembra? Era o comprimento horizontal da rampa, mas a gente está chamando de cateto adjacente agora. E dividir pela hipotenusa. Está aí 3 razões trigonométricas importantes que a gente vai estar aplicando em problemas a partir de agora. Bom, então vamos aqui para uma aplicaçãozinha bem básica mesmo das razões trigonométricas. Tem aqui um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo aqui a gente tem que tomar cuidado porque nós temos 2 ângulos agudos destacados. Só que aqui inicialmente eu estou querendo o seno do ângulo B. Eu vou ignorar este ângulo C aqui por enquanto e vou pensar só naquele ângulo B. Tranquilo? E aí o próximo passo é
identificar quem são os catetos, quem é a hipotenusa, né? E no caso dos catetos, quem é o oposto, quem é o adjacente. Bom, oposto ao ângulo B, tá aqui, né? São os 4 metros ali. Adjacente, então, ficou sendo 3 metros. Nós não temos o valor da hipotenusa aqui nesse caso, hein? Para calcular o seno, a gente lembra muito bem, né? Para calcular o seno, deixa eu pegar uma canetinha aqui. A gente tem que fazer a razão lá entre o cateto oposto e a hipotenusa. Só que tem esse probleminha de não ter o valor da hipotenusa. A hipotenusa aqui precisa ser calculada. E aí, como é que a gente calcula a hipotenusa num triângulo retângulo? Lembra do teorema de Pitágoras? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Aquele teorema que nos diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto que vale 3, o cateto que vale 4. E aí a gente vai ter então aqui essa equaçãozinha com 9 mais 16. Hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 25? Pode ser o mais ou o menos 5, né? Só que como estamos falando aqui de comprimento, de medida, vamos trabalhar só com a medida 5. Então, acabamos de descobrir aqui que a nossa hipotenusa vale 5 metros. Tranquilo, né? Então, o seno de B ficou fácil, ó. A gente vai simplesmente pegar o cateto oposto, que é 4, e dividir por 5. Seno de B vale 4/5. Essa já é uma razão prontinha, acabada. Se quiser transformar em decimal, né? 4 por 5 aí, daria 0,8. Se quiser transformar em porcentagem, né? Seria 8%? Não! Lembra que a gente pode completar aqui, ó, um zerinho para virar 80 centésimos, né? Já que é porcentagem, tem que ser centésimos. E aí seria 80%. Mas o mais comum é parar ali mesmo no 0,80 na hora de calcular seno de um ângulo. E o cosseno, hein? Qual que é a razão lá para o cosseno? A gente acabou de ver, né? É só pegar a medida do cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Cateto adjacente, a gente está vendo lá em cima, vale 3 metros. A hipotenusa acabamos de calcular que é 5. Tá aí. 3/5, né? 3 por 5, que daria aí um 0,6, um 0,60, um 60%. E para fechar a tangente, hein? A tangente que foi a primeira que a gente viu, você pega a medida do cateto oposto e divide pela medida do cateto adjacente. Cateto oposto, que é 4, divide pela medida do cateto adjacente, e aí a gente tem o 4/3 aí. Esse 4/3 aí, que se a gente dividir, né, vai achar o quê, hein? Vamos transformar esse 4/3 aí numa soma de fração quebrada. Se fosse, por exemplo, 3/3 mais 1/3, né? E aí, 3/3 mais 1/3, a gente pode estar fazendo aí a soma 1 mais 1 dividido por 3, hein? Continha famosa. Vai dar 0,333 dízima periódica, né? 1 inteiro mais essa dízima periódica daria, então, 1,3 período. É só revisão mesmo do cálculo aqui com decimais, com dízima periódica. Mas aqui o 4/3 já seria uma ótima resposta. Não necessitaria chegar aí nesse 1,3 período, não. Beleza? Galera, olha só, essas razões aqui tem até uma estratégia que o pessoal usa para gravar, né? Para não esquecer. A gente sabe que o seno é só você pegar a medida do cateto oposto e dividir pela hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. O pessoal brinca então que isso aqui pode ser lido assim, ó, só catoa. Só catoa. São as razões trigonométricas aí no triângulo retângulo. De repente, isso aqui é uma estratégia boa para vocês gravarem aí essas razões trigonométricas. Olha só, eu calculei o seno de B, mas e agora vamos
o seno, o cosseno e a tangente de B. E se a gente quisesse o seno, o cosseno e a tangente do outro ângulo, né? Do ângulo C, este ângulo aqui. E aí? Cateto adjacente continuaria sendo esse, cateto oposto continuaria sendo esse, hipotenusa não vai mudar, é sempre o maior lado. Mas a gente vai ter que tomar cuidado porque agora o cateto oposto ficou sendo 3 e o cateto adjacente é o 4. Então, muito cuidado, hein? Vai depender do ângulo que você tiver focado para ter lá o cateto oposto e o cateto adjacente definido a partir desse ângulo que você está focado nele. Beleza? Então, vamos agora calcular este seno, cosseno e tangente do ângulo C, nas relações aí do SOHCAHTOA, né? Então, vamos lá. Seno é o oposto sobre a hipotenusa. Quem é o oposto agora? É o 3. A hipotenusa continua sendo 5. 3/5, né? Agora o cosseno de C. Como é que vai ficar, hein? Cateto adjacente agora é o 4. Hipotenusa continua sendo 5. E por último a tangente, que é o cateto oposto, que agora é o 3, e o cateto adjacente, que é o 4. Olha aí, que tranquilo, hein? Seno de C, então, ficou sendo 3/5, que era o cosseno de B anteriormente, né? Viu só? O que era cosseno antes, agora virou seno. Agora, o que era seno se tornou cosseno. E a tangente a gente inverteu, era 4/3, tornou-se 3/4. Beleza, né? Bem simples aí o cálculo das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, a gente acabou de ver aí, então, que para calcular, por exemplo, a tangente do ângulo B, vamos até registrar aqui novamente, a tangente do ângulo B é dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente, que nesse caso aqui seria 4/3. A gente até dividiu lá e encontrou 1,333 período, né? Detalhe, se eu dobrar as medidas desses catetos aqui, a hipotenusa que era 5 também, né? Acaba sendo dobrada aí, virando 10. Será que a tangente vai dobrar também? O que será que vai acontecer? Vamos calcular aqui, vamos ver o que vai acontecer na tangente do ângulo B novamente. Quando eu dobrei as medidas aí, ó, o cateto oposto que era 4, virou 8. Concordam? Olha o cateto oposto aqui ao ângulo B. É isso que a gente tem que entender. O cateto oposto é aquele que está de frente para o ângulo que está sendo considerado. E o cateto adjacente, que era 3, tornou-se 6. Espera aí, essa fração aqui, ó, fração 8/6, a gente pode simplificar. Hein? Simplificando aqui por 2 e por 2, vira 4/3. Mas 4/3 a gente acabou de ver que é 1,333. Quer dizer, então, que independente do triângulo retângulo aqui, esse ângulo B vai ter sempre a mesma tangente. É fácil perceber, né, galera? O ângulo não mudou. Olha lá, a gente pode até dobrar, triplicar, quadruplicar essas medidas aí dos lados, mas o ângulo não muda. Então, a tangente também não vai mudar. E aqui está uma observação importante, né? Que a tangente aí, nesse triângulo retângulo considerado aqui, ela vai ser sempre a mesma. Ela não vai mudar. E o detalhe é que cada medida de ângulo aí tem um único valor de tangente. Cada valor de ângulo, se eu pegar agora o ângulo C aqui, ó, a gente encontrou uma tangente para ele, que é diferente da tangente do ângulo B, já que o ângulo é diferente. Cada medida de ângulo agudo corresponde a um único valor da respectiva tangente. E se eu calculasse também o seno e o cosseno, aí eu ia observar que eles também não iam mudar. Independente aí de ter dobrado as medidas dos lados, o seno e o cosseno também desse ângulo B, né, especificamente dele, não ia mudar. E já que cada medida de ângulo corresponde a um único valor aí de tangente, assim como de seno, assim como de cosseno, agora surge uma informação importante aqui para a gente. Dá para tabelar, galera, esses valores aí de tangente, de seno e de cosseno. O que é isso, professor? Tabelar? É isso aí. Vamos criar uma tabela.
Aliás, vamos criar não, a tabela já está criada, tá lá na página 272 do livro de vocês. Lá a gente já tem calculado bonitinho para o ângulo de 1 grau. Qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno, qual é o valor da tangente aí do ângulo de 1 grau. O ângulo de, sei lá, esse aqui é o ângulo de 48 graus, já tem calculado para você, ó, quem é o seno, quem é o cosseno, quanto, né? Tá vendo? Página 272 é essa tabelinha aí com os ângulos agudos, galera. Se você for lá na página 272, você vai ver que essa tabela aí ela vai até o 89 graus, trazendo valores aí de seno, cosseno e de tangente. É até interessante a gente então agora usar essa tabela para descobrir quem é o ângulo B, né? Quanto que mede o ângulo B, já que a tangente dele 1,333, dá para descobrir ali então quanto mede esse ângulo, se a tangente dele é 1,33, né? Aproximadamente 1,33. Vamos olhar aqui, ó. Tangente, deixa eu pegar o marcador, o apontador aqui. Tangente de 46, olha lá, vamos ver, é 1,03. Bom, lá é 1,33, não é? Tangente 47, 1,07. Olha aqui os 53 graus, ó. 53 graus, a tangente dele é 1,32. Se eu pular para o 54, já vai dar 1,37. Opa, então eu posso dizer que a tangente de ângulo B, do ângulo B valendo 1,33 implica que esse ângulo B aí vale aproximadamente, vamos colocar o 53, né? O que está mais perto ali do 1,33. Então, o ângulo B é aproximadamente aí 53 graus. Olha só, então, se você tem o valor da tangente do ângulo, dá para ir lá na tabela, consultar ela e descobrir quanto é o valor desse ângulo em graus. Se a tangente aqui calculada tivesse dado, sei lá, vamos colocar aí um 0,03, vamos supor que a gente tivesse calculado a tangente e deu 0,03. Quem seria o ângulo? Observando aqui na nossa tabela, quem é que está mais perto de 0,03? É o ângulo de 2 graus. Você vai lá, calcula um seno de um ângulo C, vamos chamar de seno do ângulo C. E o resultado lá deu 0,15. Aí vem a pergunta, então quem é o ângulo C? Se o seno dele deu 0,15. Aí você vai olhar aqui, seno, né, tá nessa primeira coluna, olha lá. 0,15 é o ângulo de 9 graus. Então, quem é o ângulo cujo seno dá 0,15 é o ângulo de 9 graus. É assim que a gente trabalha com a tabela trigonométrica da página 272. Parece meio confuso, mas à medida que a gente for trabalhando, a coisa vai ficando mais clara. Tabela trigonométrica, página 272. Vamos usar ela muito, hein? Aliás, não só ela. A gente utiliza muito essa tabelinha aqui dos ângulos notáveis. O ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 são ângulos que aparecem muito aí no estudo das razões trigonométricas. E aí a gente tem até essa tabelinha que dá para ser montada até com uma musiquinha que muita gente decorou aí ao longo do ensino fundamental. Não sei se vocês estão lembrados, né? Para montar aqui a tabela dos ângulos notáveis, você vai lá e faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Aí você vai lá, coloca raiz nos outros. E a tangente, né? Fica lá aquela rima bonitinha. Raiz de 3 e 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 e 3, 1 raiz de 3. É mais uma brincadeirinha aí para estar decorando valores muito utilizados aí no estudo das razões trigonométricas. Tranquilo? Tabela de ângulos notáveis aí para a gente estar resolvendo problemas envolvendo a trigonometria aí no triângulo retângulo. Beleza? Bom, para fechar aí, vamos com um exercício resolvido lá da página 221 do livro de vocês.
Olha o que esse problema propõe para a gente aqui. Uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metros, 1,5 metro do solo, avista sob um ângulo de 12 graus o topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Qual é a altura aproximada do edifício? Está aqui a mulher, né? Ela está aí com o seu olho a 1,5 metro do solo e aí avista este prédio aqui sob um ângulo de 12 graus. A gente precisa então imaginar o modelo matemático dessa situação aqui. Vamos representar essa situação através desse modelo matemático aqui, ó. 1,5 metro seria a altura dos olhos, né? A altura dos olhos em relação ao solo aí. O ângulo de 12 graus está aqui, está destacado. E ela está a 200 metros do prédio, também está aqui. E aí? Para descobrir a altura do edifício, que no caso que a gente está chamando de altura Hzão. O Hzinho aqui, né? Seria apenas o trecho que vai do nível do olho da mulher aqui, ó. Certo? Esse aqui seria o nível do olho dela até o topo do edifício. Galera, vamos concentrar nesse triângulo retângulo aqui, ó. O que a gente tem ali naquele triângulo retângulo de informações, né? Vamos pegar uma caneta aqui para poder identificar que aqui a gente tem esse 200 metros, que é a medida do que no triângulo retângulo, hein? Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto oposto dele, isso aqui é o cateto adjacente. Tá vendo que é a linha que está vizinha do ângulo? Então é o cateto adjacente, né? A hipotenusa H aqui, ó, a gente não tem a hipotenusa. E o cateto oposto, a gente está chamando ele de H. Hzinho, porque o Hzão é a altura do prédio. Vamos lá, vamos concentrar só nesse triângulo que a gente está vendo aqui. E esse triângulo, a única coisa que a gente tem nele é a medida do ângulo. A medida do ângulo já foi dada, 12 graus. E a medida do cateto adjacente. E aí? Eu estou querendo descobrir essa medida do Hzinho aqui, ó. Para descobrir a altura do prédio, né? Seria importante descobrir quanto vale esse cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente. Opa, peraí, tangente vai ajudar a gente aqui, né? A gente pode vir aqui e calcular a tangente de 12 graus, usando aquela razão trigonométrica lá, que pede para pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é Hzinho, cateto adjacente é 200, mas espera aí, tangente de 12 graus, a gente acabou de ver uma tabela de razões trigonométricas onde a gente sabe o valor dessa tangente lá na tabela. Vamos voltar lá na tabela? Tangente de 12 graus. Espera aí, deixa eu apagar essas tintas aqui para não ficar confuso. Tangente de 12 graus, olha o 12 graus aqui. É o ângulo de 12 graus que a gente está consultando. A tabela é utilizada assim. Eu quero a tangente de 12 graus. Olha aqui o valor. 0,21256. Beleza, então eu vou usar esse valor aqui, ó, lá naquela nossa equaçãozinha. A tangente de 12 graus vale 0,21256. Então vamos registrar isso aqui, certo? Se ela vale 0,21256, no lugar da tangente de 12 graus, eu substituí por 0,21256. Pronto, agora é só multiplicar cruzado. Hein? Lembra que aqui você vai ter o denominador 1, faz H vezes 1, faz 200 vezes este número decimal. E aí eu vou ter que a altura Hzinho, né? Essa altura aqui, ó, que estava sendo o nosso cateto oposto, já que aqui é o cateto adjacente. Então, o Hzinho deu 42,512. Espera aí, achei a resposta? É isso que eu queria? Essa é a altura aproximada do edifício? Não, isso aqui é só a altura do topo do edifício até o nível do olho da senhora, da mulher. Eu ainda tenho que juntar esse valor do Hzinho que eu acabei de encontrar com esse 1,5 metro aqui, que é a altura do olho dela, dos olhos dela, em relação ao solo. Então vamos lá, vamos para essa conta final. O Hzão aí é encontrado quando a gente soma o Hzinho mais
a altura que os olhos desta senhora se encontram em relação ao solo. Se você somar, vai achar aí que a altura aproximada do edifício é de 44 metros. Aproximada, né? Se a gente fosse juntar direitinho aqui, tá vendo que tem decimal a mais aqui. Mas estamos fazendo uma aproximação aí, como o exercício pediu. Beleza? Olha aí um problema interessante aí da trigonometria no triângulo retângulo. Pessoal, é isso então. A aula se encerra por aqui. Falamos da trigonometria no triângulo retângulo, né? Essa figurinha aí com hipotenusa, com catetos, o oposto e o adjacente, e as suas razões trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente. Beleza? É isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.